Muito bem, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marco Aurélio, estou aqui para ministrar aulas de história, beleza? Esse ano iremos trabalhar história. Infelizmente nós não estamos presentes, né? Aula presencial, estamos aí com aulas online ainda, em virtude do coronavírus, né? Mas em breve estaremos juntos novamente. A vantagem é que você pode ficar mais tempo com a sua família, que você pode estudar mais, não é? Então, também temos que ver o lado positivo das coisas. Muito bem, nós vamos trabalhar o caderno de atividades diagnósticas, correto? Caderno de atividades diagnóstico, o caderno fornecido pela CEMED, que vocês tiveram acesso aí pela escola ou imprimiram nos grupos aí e tal, beleza? Então vamos lá, o caderno é composto por 4 atividades de história, né? E contempla conteúdo aí do conteúdo que você tem do sexto ano, finalzinho do sexto ano, beleza? Conteúdos importantes que foram vistos no ano passado, beleza? É mesmo, é? Então vamos lá. O que temos? Temos uma primeira questão que faz referência à escravidão. A escravidão no mundo medieval, a escravidão no mundo antigo, né? Então ela faz o seguinte, ela está perguntando aí características da escravidão. A escravidão foi uma coisa terrível, né? A diferença entre escravidão e servidão no mundo medieval, né? Qual era a diferença? Veja que o escravo, ele era uma propriedade, né? O escravo era uma propriedade, era uma coisa. Era um ser humano que era tratado como coisa. Já o servo não. O servo ele tinha mais algumas liberdades, né? Como por exemplo, o servo não era propriedade de ninguém, ele não podia ser vendido, né? Então você vai ler aí a questão e vai escolher a alternativa correta, beleza? Marque a correta. Se você marcar errada, depois a gente corrige, fica tudo bem também, tranquilo? Não se apavore, faça com tranquilidade. Tranquilo? Aí vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela faz aí alusão à chegada dos portugueses no Brasil, né? Lembrando que os portugueses chegaram no Brasil no ano de 1500, né? No famoso, né? Dia do descobrimento do Brasil, tranquilo? 22 de abril de 1500, tranquilo? Então olha só, quando o autor da pintura aí, né, não posso falar o nome dele, e quase que sai o nome do autor aqui, mas aí eu ia dar a resposta. Esse autor, ele faz aí uma imagem muito bacana da chegada dos portugueses no Brasil, certo? A esquadra de Pedro Álvares Cabral, né, que chegou ao Brasil. Então, a esquadra de Pedro Álvares Cabral, beleza? Ele foi o português que chegou no Brasil no ano de 1500, beleza? Então você vai responder aí corretamente também. Atenção com a leitura e com a interpretação de texto. Atenção com a leitura aí, beleza? Escuta aqui o que eu falei e interprete aí, já tô dando algumas dicas, beleza? Terceira questão. A terceira questão fala sobre o feudalismo. Lembra do feudalismo, né? Sistema feudal. Olha o feudo aí como é que era, ó. Feudo era uma grande fazenda, né? Uma grande propriedade rural que produzia tudo o que precisava, né? Quase não havia comércio. Tudo era feito dentro do próprio feudo. No castelo vivia o senhor feudal e na periferia do castelo, em volta do castelo, viviam os servos, beleza? Então você vai ler corretamente o texto, e vai falar para mim aí o que está pedindo. O que ele está pedindo? Está pedindo aí características do feudalismo, do sistema do feudo. Tá falando do feudalismo,
né? Sistema feudal, mas qual era a principal característica do feudalismo? Beleza? Tá perguntando isso aí, é isso que você vai falar, né? Lembrando que o feudalismo, ele era um sistema, né? Um modo de produção. O que é modo de produção? É a maneira como as pessoas se organizam para produzir, né? Modo de produção. O modo de produção é a forma como as pessoas se organizavam para produzir qualquer coisa, né? A economia, a cultura, a sociedade, tudo é baseado nesse modo de produção, beleza? Então, como é que as pessoas se organizavam? Lembram? O senhor feudal era o chefão, era o líder do feudo, beleza? E abaixo dele vinham os servos, beleza? Beleza? Então, vê aí qual é a alternativa correta. Em seguida, nós temos a quarta questão, que é uma questão muito complexa, né? Muito complexa, muito, vamos dizer assim, uma questão polêmica, né? Que ela aí faz o debate entre a criação do mundo e dos seres humanos por Deus, ou a evolução, né? A evolução através da ciência. Temos duas teorias, duas ideias que tentam explicar o surgimento do ser humano, do planeta Terra e do ser humano. Uma delas é o criacionismo, que é aquele em que o planeta Terra e tudo mais que existe, e os seres humanos e todos os animais foram feitos por Deus. Esse é o criacionismo, né? E o outro, aquele explicado pela ciência, é aquele que faz que tenta explicar através da evolução, né? Da explosão do Big Bang, a evolução dos animais e tal. Essa aí é o evolucionismo, que foi criada por um cientista chamado Charles Darwin, tá aí ele, beleza? Então, temos essas duas explicações. Qual você vai acreditar? Aí depende de você, né? Do que você, sua família e tal, o que você vai aprendendo aí na sua vida, e você vai criar a sua própria definição e a sua própria crença, beleza? Então, mas aqui nós somos, né, ensinamos o que a ciência diz. Então temos essas duas teorias, o criacionismo e o evolucionismo. Você vai ler o texto, né, proposto aí pela CEMED, você vai ler o texto e vai ver qual é a resposta correta. Ele faz a pergunta aí, né, sobre as características do criacionismo e do evolucionismo. Aí você vai atender